Olá, meu nome é Thiago Nascimento e eu tenho a missão de desmistificar que terapia é só pra gente maluca, é só pra quem precisa, porque todo mundo precisa se conhecer. Ninguém vem com manual, mas se você souber um pouco sobre você mesmo, quem sabe você pode melhorar as suas potencialidades e concluir os objetivos que você quer na sua vida. Saúde não é só ausência de doença, é o desbloqueio das potencialidades das pessoas no caminho que se quer seguir. É você sentir que está vivendo a sua própria vida e sendo feliz. Então, até o final do vídeo eu vou te explicar por que a terapia psicanalítica é um ótimo negócio para quem está buscando ser mais feliz. Como é uma sessão de análise? Bom, sessão de análise ela pode ser de diferentes formas, dependendo do terapeuta e dependendo da abordagem psicanalítica que esse terapeuta utiliza. Então eu vou falar aqui sobre a minha abordagem, baseando nas regras da psicanálise e como eu atuo. Uma regra geral da psicanálise é que ela funciona pela livre associação de ideias, em que o paciente expõe perante a sessão de análise situações de sua vida, sem que haja filtro e muito pensamento em relação ao que vai se falar. A ideia é que o analista estimule para que o paciente fale livremente, sem ficar pensando muito, sem que haja o medo de ser julgado. É interessante ver que no início de toda análise sempre há um receio do que vai ser falado, de como vai ser interpretado, porque isso é o que a gente acostuma a viver na vida. A gente se acostuma a ter muitos filtros e a dosar muito as nossas palavras para poder se comunicar. Mas em uma sessão de análise, isso é encorajado para fazer o oposto, que se fale de uma forma livre, sem pensar como vai ser interpretado e sem tentar conectar muito as palavras, sem pensar muito no que vai ser exposto. Porque aí, pelo olhar atento do analista, ele vai tentar identificar no paciente conexões em relação ao que ele fala, aos discursos por ele falado e se há alguma manifestação do inconsciente. O inconsciente se manifesta de diversas formas, desde os sonhos, os lapsos, os atos falhos, os xistes, enfim. E o analista tenta, em uma sessão de análise, buscar essas manifestações do inconsciente. A psicanálise, em suma, investiga os conflitos existentes entre consciente e inconsciente. Durante a nossa vida, nós vamos agindo, escolhendo, tomando as nossas decisões. Desde a coisa mais simples até decisões para a vida, como escolher a profissão, com quem a gente vai se relacionar e por aí vai. Isso tem um tanto de carga consciente e tem também muita bagagem do inconsciente. E é por meio dessa investigação do inconsciente que o analista tenta descobrir quais são as raízes que tem por trás das decisões da vida do paciente. O analista identificando o que tem por trás das decisões do paciente, ele pode, de alguma forma, e com muito manejo e com muito cuidado, colocar isso em questão na análise perante o seu paciente, para que haja algum tipo de elaboração. Mas isso tem que ser sempre feito com muito cuidado. Os sintomas, muitas vezes, são consequências de proteções que vamos tendo ao longo da nossa vida para poder viver. Então, é como se fossem casquinhas que a gente vai adquirindo, a gente vai moldando para a nossa vida, para a gente não sofrer, não se machucar, porque a realidade seria um pouco dolorosa para a gente. Então, como não queremos ver essa realidade, nós formamos casquinhas e vamos nos adaptando para viver e conseguir existir. Então, numa análise, dado ao ponto que é uma manifestação percebida pelo analista, seria muito complicado e até cruel a exposição direta desses conflitos inconscientes perante o paciente. Ora, se ele levou toda a vida para construir aquelas casquinhas para poder se adaptar, a pessoa ficaria se sentindo muito vulnerável se fosse uma exposição muito rápida e sem precedentes desses conflitos inconscientes. O que aconteceria muitas vezes, é o que acontece, o paciente reagiria, sentiria aquela dor e ficaria com receio de conhecer mais sobre a si mesmo, porque isso poderia despertar algumas dores que ele não estaria pronto para lidar. Então, o analista, com muito cuidado, precisa provocar em seu paciente uma elaboração, para que ele chegue às conclusões de seus conflitos inconscientes. E a partir dele, percebendo, e não só conscientemente, e não só pelo intelecto, ele sentindo os seus próprios conflitos, é capaz de que haja uma elaboração desses conflitos inconscientes. Uma coisa interessante que acontece é que na análise,
há um diálogo entre inconscientes do paciente e do terapeuta. E é muito interessante, porque muitas vezes as exposições e as interpretações feitas pelo analista, elas são reagidas pelo consciente e pelo inconsciente do paciente de uma forma muitas vezes não previsível, porque estamos falando do inconsciente. Logo, o que acontece muitas vezes é que eu recebo esse conteúdo, faço uma interpretação e até exponho perante o paciente e não percebo uma reação. E como na psicanálise estamos lidando com os conflitos entre consciente e inconsciente, muitas vezes esses conflitos são solucionados pelo próprio inconsciente, sem que a própria pessoa esteja percebendo dessa elaboração que acontece. Então é muito interessante que na sessão de análise, às vezes há uma exposição de um conteúdo do analista para o paciente e o paciente nada reage, como se nem tivesse ouvido o que o terapeuta falou. Mas é muito interessante que quando acontece na sessão seguinte, o paciente muitas vezes chega a algumas conclusões que foi dita na sessão anterior pelo analista. Eu cheguei a uma conclusão nessa semana de tal coisa. Muitas vezes foi uma fala exposta pelo terapeuta que na hora o paciente estava livre associando e nem elaborou durante a análise. Mas como essa elaboração é feita também pelo inconsciente, pós-análise, isso muitas vezes é trazido ao longo do tempo pela própria formulação e elaboração inconsciente. Em termos práticos, a sessão de análise pode ser feita tanto presencial quanto online. Os benefícios são praticamente idênticos. A diferença entre uma e outra tem apenas relação com a comodidade. Fazer uma terapia online pode se manejar muito melhor os horários do que uma terapia presencial, em que tem a questão de deslocamento, de trânsito, essas coisas. Mas ambas têm os mesmos efeitos e funcionam da mesma forma. Em geral, as sessões duram de 50 a 55 minutos e elas iniciam com um tratamento semanal, com uma sessão de análise uma vez por semana de 50 a 55 minutos. Meu objetivo aqui não é convencer você a fazer terapia, mesmo porque você já deve saber da importância dela, mas é sim desmistificar a ideia de que terapia é só para alguns, só para quem precisa e só para os loucos. Essa ideia precisa acabar. E se eu tiver contribuído de alguma forma para esse esclarecimento, meu objetivo foi concluído. Então, sugiro que você encaminhe para outras pessoas que também podem ter essas dúvidas e se interessar mais para saber como é um tratamento analítico. Espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas que você tinha a respeito de como é uma sessão de análise. Se ficou alguma outra dúvida, comente aqui nos comentários. E se quiser saber mais sobre psicanálise, educação ou reflexões sobre a vida, se inscreve aqui no canal que você vai ter vídeos semanais a respeito desses assuntos. Obrigado e até a próxima.